A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao nosso curso! Que delícia ter vocês aqui, que prazer ter você aqui e que é o desejo do meu coração que essa aula seja impactante na tua vida, que esse curso seja impactante na sua vida e que você possa extrair tudo de bom, todo o conteúdo que será ministrado aqui nessa aula e durante todo o curso, tá bom? E a gente vai para a nossa aula inaugural, isso mesmo, a gente vai para a nossa aula inaugural. Mas afinal, o que que é CIP? E a gente tem aí a primeira letrinha, a letrinha C. E a letra C nos fala de culto. Então, culto. A segunda letrinha, a letrinha I, que nos fala de infantil. E a gente vai lembrar de crianças. E a última letra é o P, que nos fala de paralelo. Portanto, seja muito bem-vindo ao curso Culto Infantil Paralelo. Então, todas as vezes que a gente usar essa sigla, tá? CIP, você vai automaticamente lembrar de curso infantil. Vamos lá. O que que é culto infantil paralelo? O que que é isso? Então a gente já vai para um primeiro versículo que está lá em Mateus. Olha a sua Bíblia, pegue ela aí, porque é muito importante que a gente é, fundamente o nosso curso sempre pautado aí na palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 4. A gente vai ver aí, Mateus capítulo 4, tá? O versículo 10, que diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 10. A parte B. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso mesmo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então a gente começa a nossa aula já entendendo lá do comecinho o que que é a palavra culto. Então a gente foi para o dicionário. Lá no dicionário Aurélio, a gente encontrou a definição da palavra culto, que é adoração ou homenagem à divindade e qualquer de suas formas e em qualquer religião. Então a gente sabe que existem muitas religiões, mas dentro da nossa crença, dentro daquilo que nós temos como regras de fé, que é a palavra do Senhor, nós entendemos então que culto é uma adoração ou uma homenagem ao nosso Deus. Então, o conceito bíblico básico de culto é o de serviço. Nós, enquanto tias do Ministério Infantil, enquanto líderes do Ministério Infantil, enquanto professores, enquanto pastores de crianças, nós precisamos entender essa definição, né, de culto e estarmos certos de que nós temos que passar isso para as crianças também. Então, quando a gente fala aí de culto, nós vamos ensinar, ou seja, nós vamos adorar e ensinar as nossas crianças a adorarem ao nosso Deus. Olha que interessante, não é? E aí vem esse conceito básico aí para nós, que é o serviço. Eu preciso servir no Ministério Infantil. Eu preciso servir oferecendo um culto ao Senhor. Então, pense muito sobre essa questão do que é culto, para que você possa também passar isso para suas crianças, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas é super interessante que a sua criança entenda a questão do culto. Afinal, gente, a gente não pode, a gente tem que fazer uma observação muito importante aqui, tá? As crianças, elas sempre estiveram presentes nas principais celebrações do povo de Israel. Se você olhar lá em Josué 8:35, segundo Crônicas 20:13, em Neemias 12:43, você vai ver que as crianças estavam presentes nas celebrações. Quando você vem para o Novo Testamento, você vai ver, principalmente ali na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, você vai ver Mateus 21:15, as crianças
participando dessa cerimônia, participando desse culto, né? Então, o culto infantil, ele é um trabalho onde as crianças reunidas na presença de Deus, elas podem mostrar que o amam, mostrar que amam a Deus com todo o seu ser. O que é culto? É quando o espírito, a mente, a vontade, as emoções e o corpo dela estão todos envolvidos na adoração a Deus. Cuidado, gente, com a terminologia cultinho, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com essa terminologia cultinho, porque muitas vezes eu sei que às vezes a gente usa essa palavra porque a gente está tratando de crianças, porém temos que embutir tanto na nossa mente quanto na mente das crianças que o culto é a Deus e eu não vou oferecer um cultinho para Deus, eu vou oferecer um culto a Deus na minha excelência, na minha prioridade, certo? Então é um culto a Deus. Tudo bem? Até aí tranquilo? Vamos para mais um slide aqui, para mais um. O nosso culto. Então, culto infantil é uma atividade de adoração realizada com crianças. Olha que interessante, é onde as crianças vão adorar ao nosso Deus, vão amar o nosso Deus, vão mostrar louvor ao nosso Deus. Olha que interessante, culto infantil, adoração, crianças adorando ao Senhor. Eu não sei se você tem visto, de repente, imagens no Facebook, vídeos de crianças assim, ó, com as mãos levantadas, com as mãos para o céu, com os olhos fechados, e você percebendo que aquele louvor sai daquele coração. Exatamente, essa criança, ela aprendeu a adorar a Deus. Essa criança provavelmente entendeu qual que é o valor, qual que é o sentido de culto. Então, quando a gente fala de adoração, a gente está falando de louvor a Deus, a gente está falando de engrandecer a Deus. Então, Deus, ele está preocupado com a adoração das crianças. E onde é que essas crianças vão aprender a adorar a Deus? Elas vão aprender a adorar a Deus exatamente no culto infantil paralelo. Mas a gente viu até agora o que é culto infantil. O que é culto, não é? Por quê? Porque existem o culto com as crianças, existem os cultos temáticos, existem os congressos. Só que o nosso curso ele vai se basear no culto infantil paralelo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho dessa visão de culto paralelo. O que é o culto infantil paralelo? Bom, ele pode ser separado por faixas etárias, ou no mesmo ambiente, numa sala maior, ou numa igreja kids. Então eu não sei aonde é que você tem o espaço para você fazer o seu culto infantil paralelo, porém, a gente precisa entender que o culto infantil paralelo ele está acontecendo no mesmo horário em que os pais, em que a família dessa criança, ela está lá no culto, tá? No culto dos adultos. Vamos colocar assim para a gente entender aqui dentro do nosso curso, quando a gente fala culto infantil paralelo, nós estamos falando do culto das crianças, que as crianças estão oferecendo ao Senhor, e quando a gente fala de culto dos adultos, é o culto em que a família, o papai, a mamãe está lá no templo também adorando a Deus. E é exatamente no mesmo horário, na mesma hora, certo? Então, o culto infantil paralelo, ele pode ser separado, ele deve ser separado por faixa etária. Você precisa separar essas crianças por faixa etária, tá bom? E aí, a missão, qual que é a missão? Em primeiro lugar, deve ensinar-se sobre a adoração ao Deus verdadeiro. A gente precisa ensinar as nossas crianças a render graças ao Senhor, a reconhecer a grandeza do nosso Deus, a majestade, a soberania de Deus. Tudo isso precisa ser ensinado no culto infantil paralelo. Como eu vou começar um culto? Exatamente assim, ensinando. Se você não tem ainda um culto infantil paralelo na sua igreja, se você vai começar agora, o primeiro passo é esse, é você
quando você estiver lá com as crianças, é você ensinar. Os primeiros cultos é você ensinar mesmo o que é culto, o que é adoração, ensinar a criança a adorar, ensinar a criança a levantar as mãos, louvar ao Senhor. Isso é de extrema importância, tá bom? Então, é no culto infantil paralelo que vai permitir essa integração mais fácil das crianças posteriormente, depois no culto dos adultos. Porque quando eles estão lá no culto infantil paralelo, a tia está explicando o que é curso, o que é culto, perdão. A tia está explicando o que é adoração a Deus, que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que esquecer de tudo aqui e adorar ao Senhor. Que na presença do Senhor existe reverência, que a gente precisa reverenciar o Senhor, não é? Então, o culto infantil paralelo, ele vai te possibilitar exatamente isso. Vai possibilitar à criança um espaço para participar ativamente do culto, né? Para que ela possa ler a Bíblia. Lá no culto infantil paralelo, você pode ensinar a criança a ler a Bíblia, ela pode participar desse culto cantando, oferecer o seu louvor a Deus, entregando um boletim. Tem igrejas que existem, né? A entrega do boletim. Então, você pode usar a sua criança para fazer isso lá no culto infantil paralelo. Você pode usar a sua criança para orar, né? Num contexto maior da congregação. Você pode tirar oferta. Você pode incluir a sua criança dentro do culto infantil paralelo. Com isso, essas crianças vão aprender a ser fiéis, obedientes aos princípios bíblicos, de uma forma transformadora, de uma forma relevante, contextualizada e adequada à linguagem infantil. Então, tudo isso, gente, é pensado quando nós trabalhamos no culto infantil paralelo. O culto infantil paralelo vai criar uma interação maior entre o pastor, líderes e crianças. Então, quando você começa lá no culto infantil paralelo a falar do pastor, a falar do pastoreio que o pastor tem com a gente, logo, logo vocês vão estar ouvindo as suas crianças dizerem: aquele é o meu pastor. E isso é de extrema importância, é importantíssimo para criar esse vínculo. Os nossos filhos, as nossas crianças hoje, eles precisam criar vínculos com a igreja, vínculo com o pastor, tá? Porque sendo assim, elas vão se sentir valorizadas, elas vão verem que o pastor lá no culto, quando eles estiverem lá, o pastor também está pregando para elas, o pastor também está ensinando a elas. Isso tudo, gente, vai depender de nós, que estamos trabalhando ali no culto infantil paralelo, que estamos trabalhando com essas crianças, tá? Então, é lá no culto infantil paralelo que você vai ter forma didática de ensinar a criança algumas doutrinas importantes. Quais são as doutrinas importantes que a gente geralmente aprende no culto infantil paralelo? Batismo, dízimo, apresentação de crianças, tudo isso são doutrinas, a Santa Ceia, né? Então, o culto infantil paralelo também vai dar para a criança um profundo senso de autovalorização, né? Quando Jesus pegou as crianças no colo e disse que dos tais era o reino dos céus, que ninguém impedisse elas de virem até Jesus, nós vamos ensinar essas crianças a valorizar isso. Simplesmente não é passar a mão na cabeça da criança, é trazê-la para perto de Jesus. Então, o culto infantil paralelo possibilita tudo isso. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que nós vamos tirar a criança da igreja só para brincar lá fora. Não, gente, não é culto infantil paralelo, não é isso, por favor. Culto infantil paralelo é culto, certo? É culto, onde você vai ensinar os seus pequenos a adorar ao Senhor, onde eles vão poder sentir a presença do Espírito Santo. Mostre para eles que o Espírito Santo está ali. Seja cheio da presença do Espírito Santo, porque as crianças vão entender isso, certo? Tudo bem até aí? Que bom! Agora, algumas informações úteis sobre o culto infantil paralelo. Então, quero que você preste atenção nessas informações. Enquanto os adultos ouvem com tranquilidade a pregação da palavra de Deus no culto dentro da igreja, o culto infantil paralelo acontece com as crianças de até 10 anos, que são edificadas com mensagens bíblicas, atividades pedagógicas e louvor.
Tudo feito com carinho, tudo feito com respeito, com reverência e com alegria. Olha isso. Então, precisa ser feito com respeito, com carinho, com reverência e com alegria. A sua criança vai perceber se você for lá para o culto infantil e você não estiver bem. Se o seu semblante estiver decaído, se você não estiver bem naquele dia, peça para uma outra pessoa. Seja humilde. Quando a gente fala de ministério infantil, gente, nós falamos muito sobre humildade. Peça, tia, tio que está assistindo essa aula, peça para o Senhor colocar dentro do seu coração humildade. Senhor, me ensina o princípio da humildade. Porque muitas vezes nós vamos precisar ser humildes. Na maioria das vezes, nós vamos precisar ser humildes para trabalhar com crianças. Nós vamos precisar entender essa criança. E a palavra do Senhor diz que quem não se tornar como criança, dificilmente vai entrar no reino dos céus. Olha, como o Senhor já começa a nos chamar, né, para pertinho dele para bater um papo, não é? Então, que você entenda isso, que você faça isso com respeito, que você tenha carinho ao fazer, que você não faça por outro motivo qualquer que não seja cumprir o seu propósito. E nós já aprendemos que o nosso propósito é glorificar a Deus. Tudo bem? Olha só, no culto infantil paralelo, os pequeninos aprendem sobre Deus. A Bíblia, eles vão aprender sobre a Bíblia e eles vão aprender a liturgia. O que é uma liturgia? O que é uma liturgia? É uma organização. Então, por exemplo, cada denominação tem a sua liturgia de culto, certo? Eu sou da igreja Assembleia de Deus e na minha igreja existe uma liturgia. A gente começa com oração, depois nós cantamos os louvores congregacionais, nós usamos a harpa cristã, tá? Para os louvores congregacionais. Logo em seguida, existe grupos que louvam ao Senhor. Existe uma leitura devocional bíblica daquele culto, específica para aquele culto. São distribuídas algumas oportunidades com palavras, com louvores e testemunhos. E logo em seguida é feito o momento missionário, o momento do ofertório, onde as pessoas vão entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, que é aquilo que ele trouxe de coração para adorar ao Senhor. E logo em seguida a gente vai ver aí a ministração da palavra de Deus, onde nós vamos entender que nós oferecemos ao Senhor o nosso culto e Ele com certeza vai nos recompensar através da sua palavra, falando conosco. Tá? Então existe esse momento da ministração e existe o momento do plano maior, que você pode chamar de plano perfeito, plano maior, você pode chamar de plano da salvação, você pode chamar de apelo, como você quiser. Então, existe uma liturgia. E quando a gente vai para o culto infantil paralelo, você precisa também seguir a liturgia do culto da sua igreja. Olha como isso é importante. Eu não posso pegar a liturgia de uma outra denominação, vamos colocar aqui uma denominação batista, por exemplo, ela tem uma liturgia de culto. E eu não posso pegar a liturgia do culto lá da Igreja Batista e colocar dentro do culto infantil paralelo. Sabe por quê? Porque quando aquela criança chegar lá no culto com os adultos, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar perdida. Ah, mas lá em cima não é assim. Então, não fuja, gente, da liturgia do culto. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Porque o que a gente está fazendo? A gente está preparando essas crianças para ser integrados, para integrar-se futuramente ao corpo de adoradores adultos. É lá no culto infantil paralelo que eu preparo a minha criança para que ela participe depois do culto lá juntamente com os adultos. Tudo bem? Então, o culto infantil ele deve ocorrer à noite, né? Em um dia ou mais da semana, depende do acordo que for feito com o pastor da igreja, com exceção no dia de Santa Ceia. Isso é opcional, tá? Eu coloquei aqui, mas é opcional, porque entende-se que algumas denominações entende-se que o culto de Santa Ceia é o culto onde todos devem estar juntos, colocando em prática aquilo que eles aprenderam. Porém, vou dar o exemplo da minha igreja, né? Aqui a gente combinou que na Santa Ceia a gente também sobe com as crianças, porém, olha o que é interessante, é que no culto da Santa Ceia, lá no culto infantil paralelo, também esteja sendo
um culto relacionado à Santa Ceia. Então, as crianças precisam entender que existem os cultos temáticos e esses cultos temáticos também podem ser envolvidos e inseridos lá dentro do culto infantil paralelo. Tudo bem? Muito legal. Olha só, a gente vai agora para mais um. A gente vai entender agora implantando o CIP. Como que eu vou implantar o CIP? Então vamos lá. Valéria, eu já entendi o que é culto, eu já entendi o que significa culto infantil paralelo, eu já sei que eu tenho que subir com as crianças para, né, um lugar separado, eu já entendi a visão da liturgia do culto, e agora? E agora, Valéria, como que eu vou fazer? Eu vou começar o culto infantil paralelo e como é que eu vou fazer? Eu quero só deixar uma frase para você. Ó, preparo e organização é tudo. Não, você não está assistindo essa aula e amanhã você vai implantar o culto infantil paralelo. Não dá para ser assim. Então, por isso que a gente vai trabalhar a questão da liderança, questão de equipes, para depois a gente dar o passo a passo do culto infantil paralelo, tá? Para que depois lá na frente, esse ministério que você está criando agora, ele não caia, ele não despenca. Quando a gente começa do fundamental, quando a gente começa do fundamental, que é aqui embaixo, eu não posso começar um curso aqui, tá? Um projeto aqui. Eu preciso começar do fundamental. Tanto é que muitas das pessoas que estão aqui nesse curso, elas fizeram primeiro o primeiro curso, que é Vivendo o Propósito no Ministério Infantil. Lá naquele curso, está disponível ainda, se alguém desejar. A gente aprendeu o quê? Que eu preciso viver o propósito. O meu propósito é glorificar a Deus. E eu dei tudo ali para vocês. Então agora a gente entendeu lá o que é ministério infantil, o que o Senhor espera de nós enquanto líderes e participantes do ministério infantil. Então agora a gente está partindo para o culto infantil paralelo. Então agora a gente vai começar a organizar esse ministério, certo? Agora a nossa pirâmide vai estar estruturada para que a gente comece o quê? A subir. Tudo bem? Então como que vai acontecer? Então, eu quero já deixar claro para você que precisa de foco. Tá? O preparo leva ao foco. Se você não preparar, gente, não dá para pensar hoje uma coisa para amanhã. Eu não consigo fazer isso, certo? Você também não vai conseguir. Pode ser que dê certo, mas a próxima não vai dar e ele não vai ser um ministério consistente. Então, o que você precisa fazer? Mesmo que demore 1 ou 2 meses para ser implantado, você precisa, trabalhar para que a hora que acontecer não caia, não desmorone. E o que é importante, principalmente para os líderes que estão me ouvindo aqui? Quando o ministério ele é consolidado, tá? Ele é fundamentado, ele é implantado com oração, eu vou explicar o passo a passo, mas quando ele é fundamentado, tem uma base nele, Deus te deu uma visão, por mais que você saia, esse ministério não para, porque você não fundamenta ele em você. Você prepara pessoas, você prepara equipes, você prepara o ambiente e ele se consolida. Então, mesmo que você não esteja, o ministério ele permanece, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Qual seria o primeiro passo? Gente, oração. Não tem como eu começar um ministério sem a oração. Não tem como. Então você vai orar. Você que está me assistindo agora, assistindo essa aula, você está com esse desejo de implantar o Ministério Infantil dentro da sua igreja, ou então já existe o Ministério Infantil, ou o culto paralelo já existe na sua igreja, porém você percebe que tem algumas coisas que você precisa ainda fazer para estruturar melhor isso, mesmo que já tenha. Qual que é o seu papel agora? Oração. Você vai falar para o Senhor. Você vai colocar tudo para o Senhor. Você vai dizer tudo para o Senhor. Você vai dizer aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Você vai contar tudo para Deus. Você vai pegar um papel e você vai escrever. Eu quero que você separe um caderno. Separe um caderno para esse curso e você vai anotar tudo que você for aprendendo e você vai começar a colocar em prática. Então, amanhã você já vai começar. Ou então, depois dessa aula, você já vai começar a orar. E você vai colocar suas orações nesse papel. Senhor, eu gostaria que fosse assim, que fosse assim, que fosse assim. Se já existe o culto infantil paralelo e você vê que tem algo que ainda precisa ser feito, você vai
orar e você vai colocar no papel. E você vai orar sobre isso. Por que, Valéria, colocar no papel? Porque depois você vai ver a resposta das suas orações. Quando você escreve as suas orações, quando elas são atendidas, você tem a prova para você compartilhar, para você comparar e dizer, ó, dia tal eu pedi isso e hoje está assim, porque o Senhor é Deus que responde a oração. Então, o primeiro passo é você orar. Não faça nada sem orar. Faça campanha, faça propósitos diante do Senhor, mas ore, tudo bem? Segundo passo, falar com o seu pastor. Não tem como começarmos o culto infantil paralelo, o ministério infantil, sem o apoio do nosso pastor, sem estar sob a autoridade espiritual do nosso pastor. Entenda, gente, que você está sob uma autoridade espiritual. Você está debaixo de uma autoridade. Você precisa ser fiel a essa autoridade. Você precisa aceitar essa autoridade na sua vida. Então, o que acontece? Você vai conversar com o seu pastor. Você já orou, aí você vai criar o seu projeto e você vai apresentar ao seu pastor. E você vai dizer, pastor, o meu projeto está aqui. Você vai colocar o seu projeto diante do Senhor. Se você não tem o projeto, você vai dizer, pastor, eu orei, eu estou fazendo o curso, ou eu orei e eu quero, pastor, fazer isso, mas eu preciso da sua ajuda para montar o projeto. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera com esse projeto? O que o Senhor acha que devo colocar dentro do meu projeto? Tenha um papo aberto com o seu pastor e você vai ver como o seu trabalho vai funcionar, porque o seu pastor, ele vai estar orando por você. Você vai estar sob as orações do seu pastor e tenha certeza que é uma pessoa para responder, é o nosso pastor, tá bom? Então, tenha isso, que você precisa falar com o seu pastor. Depois que você falou, você vai fazer uma pesquisa na igreja. Que pesquisa é essa? Isso. Gente, dá trabalho, tá vendo? Dá trabalho. Então, se você está disposto, saiba que você vai ter que trabalhar, tá bom? Não vai ter tempo ruim, não vai poder ter dia chuvoso, não vai poder ter desânimo, a gente precisa trabalhar, tudo bem? Então vamos lá, ó. Pesquisa na igreja, você vai pesquisar. Quantas crianças? Gente, olha, às vezes as pessoas falam, Valéria, você é muito chata, mas não é isso. É porque quando a gente faz certinho do começo, depois a gente não tem tanto trabalho. O trabalho é agora, no começo. Depois, vai ter coisas que você não vai precisar fazer todo mês. Vai ter coisas que você não vai precisar fazer sempre. Entendeu? Vai ter coisa que vai ser anual. Só que o começo tem que fazer. Então você vai pesquisar na igreja. Quantas crianças você tem? Quantas crianças frequentam a sua igreja? Eu sei que existe igreja enorme, a minha é uma igreja enorme. Porém, é possível. Só que dá trabalho, porque você vai ter que ir atrás dos pais. Você vai ter que perder muitas vezes cultos que está acontecendo lá, você vai ter que ir ver uma criança diferente. O seu olho, enquanto tio e tia, tem que estar atento na igreja. Quem é essa criança nova que chegou? Você precisa chegar até essa família. Você precisa pesquisar, fazer uma pesquisa, pega um caderno, pega uma agenda e você vai pesquisar nome por nome de crianças que tem na sua igreja. Eu preciso conhecer quem são as crianças da minha igreja. Eu preciso conhecer quem são as famílias da minha igreja, né? Então você viu uma criança nova, ela é uma visitante? É um visitante que foi a primeira vez? Será que ele sabe que existe o culto infantil paralelo? Será que ele sabe que na sua igreja tem um ministério infantil? Você precisa estar atento. Então você vai fazer uma pesquisa na sua igreja. Quantas crianças eu tenho? Quais são essas famílias? Qual o contato dessas famílias? Então não é fácil, não é fácil, mas vai ser bom para você fundamentar o seu projeto, o seu ministério, tá bom? Então, a pesquisa na igreja é importantíssima. Quantas crianças eu tenho? Quais são as famílias dessa criança? Qual é a idade dessa criança? Tá bom? Você precisa ter dados para você começar, né? Até mesmo para você começar a organizar o espaço, né? Você precisa saber quantas crianças você tem, tudo bem? E depois que você fez essa pesquisa, você vai precisar montar a sua equipe de trabalho. Gente, ninguém trabalha sozinho. Não tem como fazermos nada sozinhos. Precisamos de uma equipe de trabalho. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a nos ajudar. E aí, mais uma vez, eu vou voltar lá na oração. Você vai orar e você vai dizer: Senhor, eu quero que você me mostre a minha equipe.
Você crê que o Senhor pode te mostrar? Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a minha equipe. Porque, gente, quando você começa, é muita gente que quer. É muita gente que quer, as pessoas querem. As pessoas querem estar envolvidas, mas quando você começa e as pessoas começam a perceber que é trabalho, que é serviço, que é renúncia, que é sofrimento, tá? Que é muitas vezes solidão, que é incompreensão, que é crescer para baixo, criar raízes, não é o topo da árvore. Quando as pessoas começam a perceber isso, elas começam a ter uma evasão, começa a existir uma evasão, as pessoas começam a deixar. Aí é uma desculpa aqui, é uma desculpa ali, e você acaba de repente se vendo sozinho. Então você vai orar antes disso. Você vai pedir, Senhor, me mostre a minha equipe de trabalho. E eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar. E Ele vai te dar a sua equipe de trabalho. E aí, depois que o Senhor te deu a sua equipe de trabalho, você precisa preparar essa equipe. Você vai precisar preparar essa equipe. O que que vai acontecer? Como que vai ser essa equipe? Como que eu vou trabalhar? Eu vou pegar a mesma equipe todos os cultos? Não. Como vai ser isso? Eu preciso de uma equipe para um culto, para outro culto. Tem quantos domingos no mês? Tem 4. Então eu preciso de 4 equipes? Mas tem 8 cultos na minha igreja, então eu preciso de 8 equipes? Ou então vai ser 2 cultos por equipe? Como que é que você vai fazer? Tá? Então no final do curso eu vou dar todo o passo a passo de como você colocar as cores na equipe, ou os nomes da equipe, tá? Tudo isso que a gente já fez, eu implantei aqui na minha igreja, deu certo, está dando certo até hoje, e eu quero passar tudo isso aí para você, tá bom? Então, equipe de trabalho é importantíssimo. Bom, algumas coisas para implantar o culto infantil paralelo, que é o local. Onde que vai acontecer o culto infantil paralelo? Na sua igreja. Aonde é que vai acontecer? Você tem um lugar específico? Aqui nós temos a igreja da criança. Então lá existe tudo preparadinho, tudo certinho para o culto infantil. Como que é na sua igreja? Vai ser uma sala? Vai ser no espaço aberto fora do templo? Então não tem como eu começar se eu não tenho espaço. Porém, você precisa criar esse espaço. Você precisa criar esse espaço, você precisa ir atrás, corre atrás de voluntário. Gente, eu não esqueço até hoje esse mesmo curso, culto infantil paralelo que eu dei, e uma tia lá de Panorama, ela estava fazendo, Pauliceia, ela estava fazendo o curso e ela falava no curso, tia, eu não tenho local, na minha igreja não tem nenhuma sala, não tem nada. E aí no final do curso ela falou, tia, Deus já tocou no coração do meu pastor, Deus já está tocando o coração de alguns irmãos, nós estamos construindo uma sala. Depois de uns meses eu fui ministrar lá na igreja dela e num culto infantil e ela me levou na sala, gente. Pensa a sala dela do culto infantil paralelo, que coisa mais linda, assim, de tudo aquilo que ela pediu para Deus, Deus deu. Então, o local é importantíssimo, tá bom? Então você vai orar e pedir um local. Material de trabalho. Você precisa ter um material de trabalho. Não dá para você pegar, ó, hoje é seu culto, e aí, você faz o quê? Então, eu vou disponibilizar também um material de trabalho. Porém, gente, precisa ser organizado, né? Você precisa. Eu sou assim, Valéria, tá? Quem quiser seguir o exemplo, mas eu sou assim. Como que a gente faz? Eu, no final do ano, sento, seja em qualquer departamento que eu esteja servindo, tá? E seja na minha vida pessoal também. No final do ano, eu sento, e aí eu vou olhar o calendário do ano seguinte, e eu vou ver todas as datas comemorativas, eu vou ver todos os cultos temáticos da minha igreja, eu vou ver todas as datas que eu posso trabalhar com as minhas crianças, e eu vou montar um material de trabalho. Existem hoje materiais de trabalho prontos, tá? Já prontinhos. Eu desenvolvi um quando eu comecei. Logo depois, no segundo ano, foram 2 anos que eu fiquei. No segundo ano, eu comprei um material que já vem prontinho também. E existem, gente, é só correr atrás. E aí você vai implantar, tirar o que não dá, colocar o que dá, acrescentar coisas que vai ser acréscimo para dentro da sua realidade de ministério infantil, tá bom? E recursos financeiros. A gente não pode esperar, gente, tudo para a igreja, tá? Então, você vai precisar
do recurso financeiro. Então, o que é que o departamento infantil, que o culto infantil paralelo vai promover para arrecadarmos dinheiro? Nós vamos promover uma ação social, nós vamos, entre amigos, nós vamos promover uma ação cultural para arrecadar fundos, um bazar beneficente, nós vamos promover vendas de algumas coisas, mesas de sobremesa na igreja. O que é que nós vamos fazer para recursos financeiros? Nós vamos criar um livro de ouro, nós vamos criar parceiros, nós vamos trazer parceiros para nós vamos mandar cofrinhos para as famílias para que elas tragam. Gente, tem N estratégias que você pode estar usando para levantar recursos, tá? Agora, o que eu preciso deixar muito claro para você? Que os recursos, eles precisam ser computados, eles precisam estar organizados, por isso que eu disse no primeiro curso que o Ministério Infantil precisa ter uma secretaria. Se o seu Ministério Infantil da sua igreja não tem uma secretaria, ele está em defasagem. Tá? Então precisa ter o secretário, precisa ter o tesoureiro, precisa ter uma diretoria, na verdade, essa é a palavra. Tá? Precisa ter uma diretoria. Quem vai cuidar das finanças? Precisa ter. Por quê? Porque aí o que acontece? Tudo pautado, tudo registrado, tudo documentado. Se você comprou alguma coisa, peça nota, anexa. Gente, isso é importantíssimo. Nós somos uma organização, nunca se esqueça disso. Você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com vidas, e as crianças vão perceber isso, que você é organizado. As famílias vão perceber que o Ministério Infantil que está sob a sua responsabilidade, ele é organizado. Então vai dar trabalho. Você vai precisar de uma pessoa que, olha, eu preciso de você para trabalhar na secretaria. Ela vai criar as artes, ela vai saber quem são os aniversariantes do mês, ela vai poder todo o papel do secretário, gente, tem muita coisa. Entrar em contato com as famílias, pesquisar se aquela criança tem alergia a alguma coisa ou não tem, você precisa saber disso, tá? Tudo que for relacionado à parte de secretaria, a secretária do Ministério Infantil vai fazer. Tesouraria, gente, tá ali, ó, junto com o secretário, trabalhando junto com o líder, trabalhando todos juntos, sabendo para onde foi o dinheiro que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer. E junto esse tesoureiro e secretário, eles vão criar estratégias de como arrecadar fundos, de como levantar recursos para o Ministério Infantil. Nunca se esqueça, você vai ter um culto que você vai precisar chamar um pregador para ministrar para as crianças, nada mais justo do que as próprias crianças abençoarem a vida desse ministrante, entendeu? Desse tio, dessa tia que vai vir para ensiná-los a palavra do Senhor. Vai ter um congresso, vai pedir tudo para o pastor? Não, né? Então a gente precisa ter esse fundo. E isso é trabalho. Isso é trabalho e eu convido você para trabalhar, tá bom? Então, recursos financeiros é muito necessário. E plano de trabalho. Você precisa, enquanto líder, ter um plano de trabalho. Como é esse plano de trabalho? Organizar todo o Ministério Infantil. É isso que eu acabei de falar. Você vai ter o seu plano de trabalho organizando tudo isso. Quem que é minha equipe? Né? Quais são os dias de todas as equipes? Gente, existem aplicativos, se você não gosta de papel e caneta. Eu sou das antigas, né? Eu sou das antigas, ó. É tudo papel e caneta, mas existem aplicativos, existem tantos outros recursos que você pode estar fazendo, utilizando para melhorar e para criar o seu plano de trabalho, tá? Então você precisa ter um plano de trabalho anual. O que é que nós vamos fazer? O líder precisa estar a par de tudo isso, tá? O que nós vamos fazer, como nós vamos agir. Por que plano de trabalho? Porque pensa comigo, eu tenho uma data comemorativa o mês que vem. Mas se eu começo a me programar antes, não sobrecarrega. Entenderam? Não sobrecarrega. Então, se a sua igreja costuma trabalhar com datas comemorativas, você precisa ter esse plano de trabalho para antecipar. Antecipar, gente, antecipe. Tá? Não deixa para aquele mês. Aquele mês tem Dia das Mães, então vou deixar chegar maio para começar a trabalhar Dia das Mães. Não, porque senão vai acontecer o quê? Você vai ficar afobado, vai sair tudo assim, né? E a gente aprendeu no Vivendo o Propósito que nosso Deus é ordeiro, não é? Nosso Deus é ordeiro. Claro que Deus vai abençoar, vai fazer, gente, Deus conhece, mas quando você trabalha com tempo, com folga, as coisas saem muito melhores, tá bom? Então tenha o seu plano de trabalho, tenha a sua agenda, passe uma agenda para as suas lideranças, passe uma agenda para os seus liderados, estruture, gente, o seu Ministério Infantil. Saiba que a recompensa não vai ser aqui, mas o Senhor estará te recompensando. Tudo bem? Então a gente termina a nossa primeira aula aqui,
tá? A nossa primeira aula vai ficar aqui e a partir de sábado que vem, das próximas aulas, a gente vai começar a dar mais estratégias para vocês e qual que é o passo a passo. Nós vamos começar a ver o passo a passo. Então, hoje você viu o que é culto, o que é culto infantil paralelo, resumão da aula, hein? O que é culto, o que é culto infantil paralelo, o que é... Ah, como implantar o culto infantil paralelo, tá? Como trabalhar a sua equipe, local, material de trabalho, recurso financeiro, falando com o pastor e tudo mais, tudo bem? Então, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.